tropeçamos na simplicidade. É assim que perdemos Deus, é por tropeçarmos na simplicidade. Deus é tão simples que os estudiosos destes dias e de todos os dias o perdem a 1 milhão de milhas. Amém. Deus abençoe, irmãos. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Grande Criador, estamos certos da posição de cada um de nós, onde o povo deve medir nossa espiritualidade. Estamos aqui dependendo mais e mais de Ti. Desde criança até ancião, nós precisamos ouvir o Senhor falar, e o Senhor só fala através de homens. Ajuda-nos manter nossa posição ou encontrar nosso lugar. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Fique com o seu pastor. Bom, ficar com o seu pastor é como a gente falar para as pessoas, fique na sua denominação também. Porque a gente fica com o pastor enquanto ele está com a palavra, com aquela revelação, com aquela mensagem que Deus está dando naquele dia, naquela hora. Porque tem a hora, tem a estação, tem o tempo certo, e que a gente fica com aquele pastor. Se ele sai fora, a gente praticamente tem que sair fora também, porque não pode andar dois juntos se não estiver de comum acordo. E se não estamos de comum acordo com certas doutrinas, nós saímos. Vocês podem ver que nós saímos do catolicismo, do protestantismo, dos pentecostais, viemos saindo, porque não encontramos aquele homem ficando com a palavra. E com isso, nós fomos mudando. Parecia até uma má personalidade, daquele que não para em serviço, daquele que não para na igreja, não para com a igreja, só vive trocando de igreja. Mas a questão é estar em busca, e não quem está em busca é porque ele está certo, mas porque ele deseja algo melhor. Tem hora que as pessoas têm uma vida pregressa, uma vida errada, mas elas querem mudar de vida. Então, aí elas, muitas vezes, têm que mudar de igreja, têm que mudar de fé, para alcançar aquilo que precisam. Não é
alcançar a parte financeira, natural, e nem cura, que tudo isso é bom, mas alcançar o que satisfaça a sua alma. Então, a pessoa, de um lado, você fica com o seu pastor, outro lado, você fica com a palavra, porque a palavra é superior ao pastor. Como o profeta diz, a palavra é superior aos sinais. Quem pregou isso foi o próprio irmão Brana, que a palavra é superior aos sinais. Hoje eles estão dando mais lugar para os sinais do que para a palavra, porque eles querem mostrar sinais, enquanto que a palavra é superior. Então você fica com o seu pastor. Eu praticamente acho que eu não tenho encontrado esse título para dizer para você, tirei da mensagem do irmão Brana. Mas o irmão Brana diz, pergunte a seu pastor. Qualquer coisa que você queira fazer, pergunte a seu pastor. Agora, se o seu pastor é um trinitariano, e você pergunta para ele do batismo em nome de Jesus Cristo, Atos 2:38, ele vai dizer para você que você está errado, que isso aí foi só para o tempo dos apóstolos, que não é para nosso tempo. Se você pergunta para um pastor pentecostal sobre profeta, ele diz, não, profeta foi só para até João, depois não tem profeta mais. Quer dizer, eles não têm revelação de que tem um só Deus, não tem revelação de que tem um batismo em nome de Jesus Cristo, que é o único, não tem revelação que tem um profeta e que este profeta não foi apenas até João, porque Jesus veio depois de João, ele era profeta, Paulo foi profeta aos gentios, Ágabo foi um profeta em Jerusalém, e William Branham agora foi o último profeta aos gentios, e Moisés e Elias serão os últimos profetas na terra, depois da noiva ser raptada. Então, a gente sempre diz, fique com o seu pastor, pergunte ao seu pastor, mas se você perguntar para ele sobre o que eu prego, ele vai dizer que é falso. Se você crê como ele, fique com o seu pastor. É desse jeito, acho que a coisa tem que acontecer assim. Se você escuta pregar essa mensagem, como nós pregamos essa mensagem, da forma mais nítida para o povo entender. Nós falamos claro para todo mundo entender. Acho que não tem ninguém que não entenda. A pessoa que não é estudada, ela entende a minha pregação, porque eu vim lá de baixo também, eu vim da roça. Então, a gente tem uma facilidade, porque a fé, a crença, ela tem facilidade de ser exposta, expressada. Você estudou aquilo ali na Bíblia, você viu, deu certo, você estudou na mensagem, está de acordo. A Bíblia diz que um profeta viria nos últimos dias revelar todas as coisas. Então, você vai na mensagem do profeta, você encontra, foi tudo revelado? Se ele foi o sétimo anjo, então tudo foi revelado. Se o seu pastor diz que não foi tudo revelado, ou que foi revelado, mas o cordeiro permanece no trono, e que o cordeiro vai sair do trono só depois que a noiva sair no arrebatamento, aí se você achar que o seu pastor está certo, fique com o seu pastor, certo? Agora, se você encontra a mensagem de irmão Brana, ele dizendo que o cordeiro tem que sair do trono para revelar os selos, para dar fé de rapto, então eu não vou ter fé de rapto depois que o cordeiro sair do trono, lá no final. Eu tenho fé de rapto depois que o cordeiro saiu do trono, lá em 63, para revelar os selos. Ele saiu para revelar os selos, por isso que ele saiu do trono. Se não tivesse um trabalho a fazer, Deus não saiu do trono para salvar. Não, isso ele já tinha saído lá atrás. Ele saiu do trono, deixou sua glória e se materializou. E as pessoas ainda cuspiram nele, bateram nele, mataram ele, porque não puderam crer. E o povo daqueles dias ficaram com seus pastores, com Anás, Caifás, que naquele tempo eram chamados sacerdotes. Então eles ficavam com seus sacerdotes, não importando o que a palavra dizia. Uma que eles não tinham condições de alcançar o que a palavra dizia, porque não eram eleitos por aquela palavra do dia. A gente tem que entender que você tem uma eleição na palavra do dia. E quando você tem uma eleição, você ganhou. Ninguém vai votar em você. O Espírito Santo já te elegeu.
para uma palavra, para uma mensagem. Então ninguém mais pode te tirar dali, porque o Espírito Santo te conquistou, ele te elegeu para aquilo, para aquela mensagem. Agora, o Espírito Santo nos elegeu para crer num profeta. Então, não adianta pentecostais dizer que não tem profeta, que nós achamos profeta na Bíblia. Nós encontramos as ações de William Branham como um profeta, não temos dúvida disso. Não importa o que eles dizem, o que manda é o que a Bíblia diz. Isto é, quando você tem fundamento de fé para poder parar diante de um pregador e dizer, olha, eu creio no que diz a Bíblia. Certo? Porque teórico você tem que parar para ouvir o pregador, porque você tem que aprender com ele. Mas se o pastor não sabe o nome do Pai, então você vai ter que ensiná-lo. Aí pedir para ele, falar, humildemente, nós aprendemos com a Bíblia que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. É um só Deus que tem a Bíblia. Então a gente começa a explicar. Aí o pastor não vai achar bom, porque o pastor é pastor, e quando ele é formado, já é um teólogo, é pior ainda. Aí que ele não dá conta de te ouvir. Então aqui está, as coisas estão na mensagem, gente. A gente tem escolhido, cada um tem escolhido seu pastor, e eu estou pregando isso para poder ajudar as pessoas não ficar comigo. Até interessante. Estou pregando essa mensagem para ajudar as pessoas a ficar com seus pastores. Quem é do meu ministério, é do meu ministério, vai ficar comigo. Mas tem aqueles outros que têm seus pastores. E se os seus pastores falam de acordo com a palavra, fique com eles. Fique com eles. Você não tem que mudar de igreja, não tem que mudar de fé, não tem que mudar de pastor. Se o seu pastor fala o que a palavra fala, se o seu pastor diz que os selos foram revelados, que os trovões foram revelados, que o novo nome é Brana. Ah, mas meu pastor não diz isso. Bom, aí é você que vai ver agora. Aí você que vai ver. Se fica com o seu pastor, é você que vai fazer pergunta a seu pastor. Aí você chega e pergunta para ele, qual é o novo nome, pastor? Diz, não, o novo nome é só depois do arrebatamento. Se aquilo satisfizer sua alma, fique com o seu pastor. Certo? Fique com o seu pastor. Se ele diz, isso daí vai ser revelado só depois que o Cordeiro sair do trono, depois que o rapto se der. Se aquilo satisfizer sua alma, fique com o seu pastor. Mas se não satisfaz a sua alma, o que você vai fazer? Você vai ter que escolher seu pastor. Vai ter que escolher. Então, pessoas, você vê, nessa qualidade de crente, que tem revelação, é difícil ficar com um pastor que não tem revelação. O irmão Branham, que fala sobre esse versículo aqui, eu tomei isso só porque ele fala um pouquinho, perguntas e respostas número 14, parágrafo 118. E, portanto, aí está onde você pode julgar seu pastor, ou seja o que for, se ele é espiritual ou não. Se ele é espiritual ou não, você vai julgar o seu pastor. Como ele disse, se alguém cuida ser espiritual ou profeta, compreenderá que as coisas que eu digo são mandamentos do Senhor. Quer dizer, se a pessoa viesse ensinar uma mensagem, vamos voltar aos dias de Paulo, e que não fosse o que Paulo ensinou. Paulo mandou a mulher ficar calada na igreja. Está nesse próprio capítulo aqui. 1 Coríntios 14, 34. 1 Timóteo 2, 8 a 15. Bom, Paulo mandou. Agora, se você for profeta ou espiritual, você vai saber que aquilo é um mandamento do Senhor. Paulo batizou o povo em nome do Senhor Jesus. Ele diz, invocando o nome do Senhor. Qual o nome do Senhor? Jesus Cristo. Quando vocês invocar o nome do Senhor, mesmo que não está expressado Jesus Cristo, o nome do Senhor é Jesus Cristo. Então, Paulo batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você chega a esta compreensão, então se a pessoa é espiritual, é profeta, aí vai, não, mas profeta é só o vidente. Não, o profeta é um pregador. O profeta diz, um pregador é um profeta. Então, se um pregador é um profeta, esse profeta, ele tem que interpretar correta a palavra de Deus.
Porque a verdade, o intérprete da palavra de Deus é o profeta vidente. Mas cada um de nós tomamos aquela palavra já interpretada e damos aquela palavra para o povo. Então, se você cuida ser profeta espiritual, se o pastor é um profeta ou espiritual, ele tem que saber que o que Paulo ensinou são mandamentos do Senhor. A mulher ficar calada na igreja, a mulher não ficar cheia de joias. Isso daí é 1 Pedro. Se você sabe que você é profeta ou espiritual, você vai ter que crer, pregar aquilo que Paulo, que Pedro pregaram. Nós não podemos pregar diferente, temos que batizar como eles batizaram. Não podemos ensinar diferente. E aí eu digo, fique com o seu pastor. Se a denominação tem um pastor que satisfaz os requisitos da palavra, fique com ele. O que é difícil, porque uma denominação, Deus não trabalha com ela. O profeta diz que denominação é do diabo. Deus não trabalha com ela. Então Deus não pode ter um de Deus dirigindo uma coisa do diabo. Certo? Não pode ter. Mas pode ter um de Deus lá dentro que ouve a palavra e sai. Isso é o que o profeta também ensina. Certo? Que os filhos de Deus ouvem a voz, e você sabe que, como eleitos dos últimos dias, nós temos somente que ouvir uma voz. Agora você diz, é a voz do Espírito Santo? Sim. E é a voz de Apocalipse 18, verso 4. Certo? Aquele que quer ouvir a voz de Deus, sai dela, povo meu. E sabe quem é esse anjo? O irmão Brana diz que este anjo é o 7º anjo. E é o 3º anjo. O primeiro veio anunciando a justificação, o segundo a santificação, e o 3º veio dizendo, sai dela, povo meu. Então, se você crê, você vai seguir o que esse anjo falou. Agora, você tem estudado, tem analisado Bíblia, o tempo, porque tudo você vê. Que tempo você está vivendo? Olha que tempo você está vivendo. Não precisa, eu fico pensando assim, Deus deixou essa Bíblia tão bem escrita que Laodiceia quer dizer direito dos povos. Porque a era de Laodiceia veio se dar no século XX. É incrível, é você ver a Bíblia cumprindo. Porque os homens do século XX é que estão lutando pelos direitos. Nunca se lutou pelos direitos dos povos como se luta hoje. Todo mundo tem direito. O homossexual tem direito, a religião tem direito, a prostituta tem direito. Tu tem o seu direito no seu devido lugar. E isso daí tudo requerido um direito na era do direito, que é Laodiceia, direito dos povos. Então, se você vê a Bíblia cumprindo, gente. Nunca se viu um tempo de tanta gente morna como nesse tempo. O indivíduo não é nem quente, fervoroso, e nem é frio, mundano. E fica no meio, aquela água morna. E Deus vomita um tipo de crente desse da boca dele. E quem que é a boca de Deus? É um profeta. Então as pessoas são vomitadas da boca de Deus, porque essa água morna causa ânsia, vômito em Deus. Esse tipo de vida que não é nem vida santa, nem imunda. Você diz, não, mas eu já saí lá da imundície, mas você está num lugar que você não é quente ainda. Você está vivendo uma vida que não é aquela vida calorosa do Espírito. É o Espírito, a palavra em você é que vai mostrar esse calor. Não é apenas o tempo que nós estamos aí sendo prejudicados pelo calor do tempo, que eu estou gripado, quantos gripados estão aí? É o tempo. Isto é o tempo. E o tempo também, na vida espiritual, causa muitos males e traz esta mornidão no crente, que Deus não tem prazer na sua oração, Deus não tem prazer na sua pregação, Deus não tem prazer no seu dízimo, Deus não tem prazer na sua oferta. Não, eu vou enganar vocês, que não, vocês dão porque Deus... Não, você tem que ser um crente fervoroso. É um crente quente. Certo?
porque o morno vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3, 14 em diante. Então, é o tempo que a gente está vivendo de um tipo de crente dessa forma. Eles não são fervorosos e não são totalmente mundanos. Aquela coisa no meio, fica no meio. Isso é o pior que Deus vê, que dá para vomitar da boca dele. Aí a pessoa não admite um profeta, não admite o que o profeta ensinou. Então, vamos pensando nisso aqui. Fica o seu pastor, pergunte ao seu pastor, certo? Você pode fazer isso, porque eu não quero pôr em dúvida as pessoas, nem quero que as pessoas venham para o meu lado. Eu não quero isso daí, apenas que as pessoas venham por vir. Não, elas venham por revelação, certo? Elas venham por revelação. Qualquer um que vier para a mensagem do profeta, essa terceira etapa, vem por revelação. Quando você chega por revelação, você já chega crendo no novo nome. Já chega crendo. Talvez você nunca ouviu um pouquinho, mas tem que ter, a Bíblia diz que tem. Então, se o novo nome não é questão depois do rapto, se o povo lesse a Bíblia, o novo nome está escrito dentro das 7 eras da igreja. Éfeso, na era de Éfeso, que é o capítulo 2, verso 17, e capítulo 3, verso 12 de Apocalipse. Ali está uma promessa que ele ia dar um novo nome. Ele estava dando promessa ao que vencer. Agora, ele não pode dar novo nome enquanto você não assentar no trono com ele. Aí por que vem agora manifestar o novo nome na última era? Porque aqui nós temos uma promessa maior, excelente. Ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Então, quem foi que venceu e assentou no trono e recebeu o nome do Pai? Foi Jesus. Quem é que venceu as eras e recebeu o novo nome? Foi Brana. Gente, ao que vencer, a Bíblia não diz assim, aos que vencerem, como falando de muitos. Não, ao que vencer. Porque em cada era, Deus tem um vencedor e os adeptos daquele vencedor. Isto é, os seguidores daquele vencedor. Então teve Lutero, vencedor, e seus seguidores. Wesley, seu vencedor e seus seguidores. Brana, o vencedor e seus seguidores. Então, ao que vencer, quando assenta no trono, aí que você vai ver o nome. O novo nome vem na 7ª era. Porque é aí que se assenta no trono. Mudou de trono, gente. Ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. No trono do Pai, o Filho assentou. No trono do Filho, o vencedor da 7ª era, Brana, assentou. É isso que você tem que ver. E quando se assenta nesse trono, tem-se um novo nome. Amém. Por isso ele recebeu um novo nome quando ele morreu, ressuscitou e subiu. Primeiro selo 132, a primeira tradução de Goiânia. Ele recebeu um novo nome quando ele subiu. Nós estamos pregando que ele desceu. Em Apocalipse 10, 1, ele desceu. Então é aí que você tem que ver o novo nome, exatamente ali, no vencedor. Teve o vencedor na era de Laodiceia. E aquele vencedor assentou com Cristo no seu trono, como Cristo foi o vencedor e assentou com o Pai no seu trono. O trono do Pai é misericórdia, o trono de Cristo já é julgamento. O trono de Cristo, ao que vencer, assentar-se comigo no meu trono. Então aqui é o trono do último dia, e este é o trono de Isaías capítulo 61, verso 2. É o dia da vingança do nosso Deus. Mas o dia da vingança é o dia da sua salvação. O dia da vingança é o dia da sua libertação. O dia da vingança é o dia da sua redenção. O povo de Deus está tomando o lado bom. O mal do juízo é para aquele que rejeita. Não é para os filhos de Deus.
é para quem rejeita. Então, quando você aceita aquela palavra, então você está tomando o lado da salvação, o lado do novo nome que os outros não podem tomar. Bom, por aí você vê com quem você fica. Com o seu pastor? Pergunte ao seu pastor. Mas se ele não crê em novo nome, isso é com você. Se você quer ficar com o seu pastor não crendo em novo nome, fique com ele. As pessoas não têm que estar comigo. Elas têm que estar com o seu pastor, se o seu pastor crê de acordo com a mensagem. Você tem que examinar a mensagem e ver, o meu pastor não está de acordo com a mensagem. Certo? O meu pastor não está de acordo. Então, se não está de acordo com a mensagem, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar o meu pastor, porque ele não está de acordo com a mensagem. Agora, eu não vou deixar o meu pastor falando mal dele. Esta é uma característica de gente não eleita. Você não deixa seu pastor falando mal dele. Você deixa seu pastor, mas fale aquilo que é bom dele. Ele não conseguiu ver isso, então por isso eu tenho deixado o meu pastor e tenho querido um pastor de acordo com a palavra, mas que você seja também um membro que corresponda aos requisitos da palavra também. Não adianta você querer ver requisito em outros. O rapaz chega, eu quero ver o requisito na moça para eu casar com ela. Mas a moça também tem que olhar para o moço e dizer, eu quero ver os requisitos de um marido em você, para eu casar com você. Tem que ser assim. Não é só ele que quer ver. Ela também precisa ver. Porque se ela não vê isso, ela casa com qualquer um. Se ele não vê, ele casa com qualquer uma. E não é assim. Então, o primeiro parágrafo, que agora que eu vou começar, a divindade explicada, 91, eu dizia, pergunte a seu pastor, veja, porque se ele o tem guiado até este ponto, até você ter recebido o Espírito Santo, ele lhe guiará adiante. Você pergunte a seu pastor, porque pequenas coisas, coisas assim, causam confusão, e por esse motivo eu me afasto disso. Veja, então pergunte a seu pastor. Aqui nós temos que chegar a um ponto mais de revelação. Isso aqui foi em 61, a divindade explicada. Você vai chegando até a revelação, que você fica ou não. Agora chega no tempo do irmão Brana, deixa eu ler esse parágrafo aqui, é o primeiro selo 58. Eu vou deixar cair uma coisinha aqui. Agora, se alguém pegar estas fitas, qualquer homem pode falar o que desejar, ele tem o direito de falar qualquer coisa de sua convicção, mas você sabe, se um ministro não deseja isto entre sua gente, então diga-lhes para não tomarem isto. Por que eu estou lendo isso aqui outra vez? O irmão Brana está dizendo dele, da mensagem dele. O irmão Brana estava pregando aqui um parágrafo antes que o Cordeiro tinha saído do trono, certo? Para poder revelar as coisas. Agora ele vem e diz assim, eu vou deixar cair uma coisinha. Se alguém não quer o que eu estou pregando, o que eu estou ensinando, porque a pessoa tem a sua convicção, mas se não quer o que eu estou pregando, diga para o seu povo não ouvir. Está aqui, ó. Se o ministro não deseja isto entre sua gente, não dê fita de William Brana para eles. É a mesma coisa, eu tenho que dizer, se as pessoas não querem o que eu prego entre elas, não dê meus CDs para o seu povo. Não dê. Porque se o seu povo escutar meus CDs, ele vai acabar te deixando. Porque eles vão examinar e ver que você está fora da palavra. Então, não dê. Assim estava o irmão Brana. Olha, se você tem o direito de aceitar e rejeitar. É uma opção sua. Você vai aceitar ou vai rejeitar. Mas um ministro, se não deseja isto entre sua gente, então diga-lhes para não tomarem. Isto é para as pessoas às quais eu fui enviado a falar. Portanto, eu devo revelar o que é a verdade. Vem? Agora, esta foi a maneira do irmão Brana, dar liberdade para as pessoas, até para os ministros. Se vocês não querem o que eu estou ensinando, diga para a sua gente não ouvir. O filtro do homem que pensa, pregado em 1965, parágrafo 61.
As pessoas compram estas fitas, as pessoas ao redor do mundo as compram e as tocam. Muitas vezes elas escrevem, e sempre eu dirijo a elas, se são membros de uma igreja, consulte seu pastor. Irmão Brana pregava, consulte seu pastor. Aí o membro vem e diz, mas se eu for consultar o meu pastor, ele vai dizer que o William Brana não revelou isso. Aí se você viu que revelou, faça a sua opção. É seu dever, é seu direito, mas consulte o seu pastor. Você tem que saber a opinião do seu pastor sobre aquilo. Ao nascer do sol, 1965, 96, você dirá, pois deixe-me dizer-lhe algo. Meu pastor, a irmã Brana vem e diz, não importa nada do que diga seu pastor, mas sim o que diz a palavra. Ao mesmo tempo, pergunta para o seu pastor, fique com o seu pastor. Mas se o pastor não crê, fique com a palavra. Fique com a palavra. As pessoas pensam que a mensagem que nós pregamos é para causar tumulto dentro da mensagem. Não, é para que o povo da mensagem examine e veja o que é certo e o que é errado. Eles ficaram aí 30 anos, já vai para 40 anos, e eles são teimosos ainda, esperando o irmão Brana ressuscitar para revelar os 7 trovões. Para revelar o 7º selo, a visão da tenda, quando tudo aquilo aconteceu em 1963. Eles estão esperando. Aí as pessoas me perguntam, mas o que eu devo fazer? Pergunte ao seu pastor. Mas eu vou falar com o meu pastor, ele vai dizer que a sua pregação está errada, ou se você acha que está errada, fique com o seu pastor. Gente, eu não tenho que temer perder membro. Eu não tenho que temer. Quem é do meu ministério é. Quem é fabricado no meu ministério, qualquer tempo vai fazer como Judas fez, porque ele foi o fabricado no ministério de Jesus. Vai fazer a mesma coisa. Então, não tenha medo de perder. É ruim perder seu companheirismo. Saber que não tem jeito de entrar em contato, a coisa fica tão mal. Há um espírito tão mal que não deixa nem entrar em contato. Não podemos andar juntos, tudo bem, mas podemos crer de irmão para irmão. Seria o suficiente. Mas não podemos também. Eles estão totalmente separados, porque separaram não foi de nós. Eu estou falando com o Brasil, certo? Eu estou falando com o Brasil. Nós temos gente por toda parte nesse Brasil. E nós somos atacados, porque as pessoas vão lá na igreja, os membros vão na igreja e escutam o pastor falar, olha, cuidado com os CDs do Osmar. Aqueles membros já ouviram os CDs e sabem que o CD está de acordo com a Bíblia e com a mensagem. Pastor, você está dando o pescoço. Você vai perder o membro. Na verdade, você não pode ser um hipócrita, ficar no púlpito, falando bem de uma coisa que você não crê. Então, você vai ter que perder estas pessoas por isso. Não que nós estamos fermentando as pessoas, mas porque elas do púlpito... Quantas pessoas já escutaram essa mensagem aqui, que eu prego, só porque o pastor diz, tem um CDzinho aí, vocês tomam cuidado. Nem falou o nome. Cuidado com o CDzinho. Está rodando um CD por aí. Aí o membro fica, onde tem isso aí, será? Aí alguém diz, ele quer fazer que nem Eva. Não, Eva fez porque ela estava na verdade e ela quis descobrir uma coisa que Deus disse para não descobrir. Mas agora você quer descobrir uma coisa que Deus disse foi revelado. Nos dias da voz do 7º anjo, foi revelado. Então, aí o membro, onde tem? Aí escuta o irmão, eu tenho. Daí ele deixa eu escutar. Deixa eu examinar. Examinou? É isso que é do diabo? Então eu também sou. Aí eles creem na mensagem, aí eles creem no CD. E o pastor, infelizmente, vai perder aquele membro. Aí vai dizer, é o Osmar que está fazendo. Não, eu não falo mal de você no meu púlpito. Eu mando ouvir o Papa, eu mando ouvir pastor Joaquim Gonçalves, eu mando ouvir pastor Júlio César, não tem problema nenhum. Pastor Joãozinho,
de Brasília. Eu mando ouvir. Você quer ouvir? Pode escutar todos eles. Agora, a revelação, vê quem foi que trouxe esta revelação. Se nós tivemos esta revelação através do irmão Brana, quem foi que despertou isso para nós nesse tempo? Então, por aí você vai ver as coisas. Não tem que temer. Mas vá lá e examine seu pastor, converse com ele, amigavelmente, fala com ele. Não tem coisa melhor que isso. Então, não importa o que diga seu pastor, mas sim o que diz a palavra. Não importa o que eu diga, e sim o que diz a palavra. Talvez você tropeça num ponto que eu disse, e não anda em todos os demais caminhos que eu te orientei. Por causa de um ponto, você tropeça. É um ponto que você creu que aquilo ali está errado. Mas não é isso, você tem que andar em tudo, em todo o caminho. E se teve um ponto, nesse ponto aí eu vou me corrigir. O próprio pregador diz, eu vou me corrigir. Nós não temos que ser inimigos, nós temos que ajudar o povo. O povo está na expectativa. Nós temos gente aí ouvindo para várias pessoas, famílias, tem hora que igreja, congregações. Nós estamos, fique com o seu pastor, mas vá que numa dessa, que a família, os pastores, está com congregação ouvindo, e eu digo, o seu pastor disse que o CD é do diabo, e que você não deve ouvir o CD, e que esse trabalho nosso pela internet não é correto. Bom, aí o próprio pastor diz, o membro vai ficar assustado, que já ouviu o pastor falar isso mesmo. Por que não apoia? Você não está no mesmo caminho? Você não está crendo na mesma mensagem? Você não diz que é o profeta? Você não diz que o profeta ensinou isso? Por que não andar nisto? Agora, esse tempo é tempo de gente problemática, gente fraca. E espiritualmente entra debilidade na cabeça das pessoas. Nós temos gente fraca, gente débil. No estado de São Paulo, dizendo que ele é Moisés e Elias. Nós temos gente débil. Lá no Belém do Pará, Paraupebas, dizendo que ele é o Elias. As pessoas, elas enfraqueceram, seus neurônios estão todos confundidos, todos fracos. Nunca conseguiram admitir a mensagem do jeito que ela é. E ainda ostenta um ofício que não é meu, não é seu, é de um profeta. Não adianta nós querermos ser o Moisés ou Elias. Não, ele vai vir ainda. Nós estamos aqui no tempo da noiva. Mas as pessoas estão sendo enganadas, engana a si própria. Você pensou bem, eu enganando a mim mesmo, crendo, mas você é o tal, você é o apóstolo. Não, eu sou o pastor, eu sou o seu irmão. Sou um pastor a quem me tem por pastor. Eu sou seu irmão a quem me tem pelo menos por irmão. Se você quer seguir sendo um pintinho, muito bem, continue. Porém, se o pastor fala ao contrário desta palavra, então ele não é um que alimenta águias. Ele é um que alimenta galinhas. Ele não alimenta as águias. A águia não alimenta com alimento de... A águia se alimenta com alimento de águia. E são alimentos limpos. Agora, se o pastor não tem alimento de águia, por que quer ter águia? Irmão, a águia... Vou te falar claro, quem não é águia não é mesmo. Mas a águia crê que o 7º selo foi revelado, cumpriu. Alguém diz, espera lá, não, eu sei que falta 4º selo final para cumprir, eu sei que falta uma parte do 6º selo para cumprir, e eu sei que o 7º selo está terminando agora o seu cumprimento com a noiva. Mas você tem que ver isso. Por que você não vê? Irmão Brand diz que o 7º selo, ele termina quando a noiva é raptada. 232, a festa das trombetas. Por que não crer? Então você tem que saber o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Então as pessoas estão pensando assim, não, ainda vai cumprir. O que vai cumprir isso daqui é tudo final para o tempo da tribulação. Para nós é só esse 7º selo que começou com o irmão Brana na 7ª era e termina quando a noiva for arrebatada.
Aí termina o 7º selo. Isto é o que o irmão Branham ensina. Será que nós não podemos crer num profeta? Por que o povo está vacilando? Fique com o seu pastor. Mas seu pastor tem que falar o que o profeta falou. Senão ele não é uma águia. Ele é um pintinho. Ele não tem alimento para a águia. Pastor que não tem 7 trovões revelados, 7 selos revelados, novo nome. Você diz que tem alimento para a águia? Não, é alimento para pintinho. Alimento para a águia é aquilo que você vê na Bíblia, mas nos dias da voz do 7º anjo. Quem era o 7º anjo? Era a águia do seu dia, que teve um rosto de leão, teve o rosto de boi, o rosto de homem e o rosto de águia no tempo do irmão Branham. Ele era águia, ele era o profeta daquele dia. E ele deu alimento para a águia. Irmão Branham não foi um abutre, não. Irmão Branham foi uma águia. E o pastor tem que ser uma águia, ele não pode ser um abutre, carregador de carniça. Sabe o que é carregar carniça? Carregar mal dos outros. Carregar carniça é você carregar. Você sabe que aquele pastor é casado pela 2ª vez, assim assado. Você é um carregador de carniça. Você não é uma águia, é um abutre. E eu estou apertando as pessoas que crêem na 3ª etapa, para elas poderem saber posicionar todas estas coisas. Fique com o seu pastor. Como está seu pastor? Pastor, desse jeito não vai dar para ficar, não. Mas fique com o seu pastor. Olha a mensagem Shalom, 29, pregado em 64, em Phoenix, Arizona. Minha doutrina. Aí ele diz, minha doutrina. Não prego doutrina aqui. Ele estava fora da igreja dele, diz, não prego doutrina aqui. Só grandes fundamentos evangélicos, porque estou com irmãos que talvez discordem de mim e não transmito isto diante do povo aqui. Apenas procuro ficar nas coisas bem fundamentais da Escritura, tais quais nós cremos. Mas em meu tabernáculo, gravam isso. Se quiser, você pode recebê-la. Se seu pastor não quiser que você tenha isto, não a receba. Veja, depende de você. É esse bom espírito que eu quero ter, que o irmão Branham tinha. Esse bom espírito. Eu estou pregando, eu tenho gravado CDs, doutrina, revelação dos selos. Nós temos aí visão da tenda. Está tudo revelado. Se você quiser, é só ouvir. Temos na internet, na página da internet, para todo mundo ouvir, nós não temos que esconder de ninguém. Temos mensagens sobre o novo nome, temos várias, está na internet também aí. Procure aí, na nossa página, que você vai encontrar. Fácil. Agora tem uma coisa, se o seu pastor não quiser que você tenha meus CDs, não os receba. Quer dizer, não receba os CDs. Aí o crente falou, o quê? Eu não vou receber o pastor. O crente é desse jeito. Por quê? Porque ele já examinou, ele sabe o que aquilo é. Ele sabe o que aquilo é. Você já pensou bem, eu seria um grande abutre ficar aqui e falar contra pastor Joaquim Gonçalves Silva, que fez um grande trabalho no Brasil? Seria um grande abutre. Não se tem que falar mal, tem que posicionar o que a pessoa fez. Se ela fez uma coisinha de mal, aquilo não atrapalha o ministério que ela fez anterior. Pode nem fazer mais. Mas você não tem que carregar aquilo, que carregador de carniça é abutre. Quem come carniça é abutre. Não são águias. Você quer escutar uma mensagem. O povo vai na igreja para escutar uma mensagem. E a mensagem pode falar contra mim, contra você. A mensagem fala a favor de Pedro, contra Judas, contra Coré, contra Datã, contra Abirão. Mas se nós não somos, a mensagem pode falar, bate na cabeça de muita gente. Nós tiramos a cabeça fora. Coré, passou direto, não sou eu não. Tem hora que você dá uma parada e diz, me chamou de Judas. Não chamou você de Judas. É que você parou exatamente ali. Onde Judas parou.
você está fazendo o que Judas fez, o que Coré fez, o que Datã fez, o que Abirão fez contra o profeta de Deus, Moisés, contra Jesus. Agora, o que Judas fez contra Jesus, você sabe que não foi dar um murro em Jesus. Judas deu um beijo. Foi isso que ele fez. Um beijo era o suficiente. Judas não saiu falando mal de Jesus. Você encontra isso na Bíblia? Que Judas saiu falando mal de Jesus. Judas ainda tinha uma boa personalidade que muitos crentes não têm. Judas não falou mal de Jesus. Ele só o beijou para entregar para o inimigo. Com quem você vai ficar? Se o seu pastor não quer que você escute meus CDs, não escute. Eu estou dizendo aqui, fique com o seu pastor, certo? Eu sei que tem crente me ouvindo dizendo, pastor, você não pode pregar isso. Essa é a forma de pregação correta. Eu não tenho que temer perder ninguém. Quem não é meu, não é meu. Quem não é do meu ministério, não é do meu ministério. Quem eu não gerei, não gerei. Mas se você é gerado por essa mensagem, pela terceira puxada, não há ninguém que te arranque dali. Não há ninguém que te engane. Tem muita coisa aqui, né? Mas é dar oportunidade para as pessoas. É que a religião de Jezabel, parágrafo 19, pregado em 1961. O irmão Branham sempre está dizendo, pergunte ao seu pastor. Quer dizer, você não tem que perguntar para mim, eu não sou seu pastor. Pergunte ao seu pastor. Não, mas eu quero que o senhor me responda. Vai lá e pergunte ao seu pastor. Você não tem um pastor? Pergunte para o seu pastor. Ele é seu pastor, ele recebe seus dízimos, ele que está apresentando a sua alma diante de Deus, ele é responsável por sua alma. Pergunte a ele, pergunte a seu pastor. Não fale mal. Lembra disso daqui. Abutre é carregador de carniça. Se alguém fez algo mal, o abutre chega e come e sai com esse bico fedido, essa boca fedida, falando do que o outro fez de mal. Chega e diz, misericórdia, o irmão fez isso, vamos orar por ele. Isto é um bom predicado cristão. A irmã fez isto, vamos orar por ela. É o que nós temos que fazer. Agora, me entenda, a gente não está chamando ninguém de abutre. Estamos posicionando que quando essas coisas acontecer, não carregue o mal dos outros. Não carregue o mal dos outros. Parágrafo 19, então, de religião de Jezabel. Como é que eu estou ainda? Ainda está dando tempo ainda, né? Há muitas coisas que vocês têm feito por mim, e eu aprecio isso. Agora, se eu puder ajudá-los, é no sentido de dar-lhes uma roupa de oração, alguma coisa. Agora, não me peçam doutrinas, porque eu não desejo fazer isto. Muitas pessoas me escrevem, perguntam sobre casamento e divórcio, e assim por diante, o que é uma confusão na igreja. Eu sempre lhes respondo de volta e digo, pergunte a seu pastor. Agora, eles perguntavam para o irmão Branham sobre o casamento e divórcio em 1961. Nem o irmão Branham ainda tinha pregado sobre o casamento e divórcio. Ele pregou o casamento e divórcio em fevereiro de 65. Então, se alguém pergunta sobre o casamento e divórcio, é um problema muito discutido entre as pessoas, combatido, dá uma confusão, eles não entendem. Pergunte ao seu pastor. O que o seu pastor falar, está falando. Agora, depois que Deus deu casamento e divórcio para William Marion Branham, para ele pregar lá em fevereiro de 1965, eu tenho que perguntar ao profeta, eu tenho que ir à mensagem. Nós todos da mensagem, todos os membros da mensagem, tem que ir à mensagem. Se você pergunta ao seu pastor, não está de acordo, vai à mensagem.
A maioria das pessoas não consegue ir ao final de casamento e divórcio, onde está o arremate, o término da obra. Eles querem julgar as pessoas que foram amigadas, que casaram 2, 3 vezes. Eles querem julgar elas antes de casamento e divórcio. Eles não querem julgá-las aquilo que o irmão Brana diz no final. Pregou contra, vocês fizeram isso errado, vocês casaram errado, casaram 2, 3, 4 vezes, vocês fizeram isso errado. Ele pregou duramente casamento e divórcio, mas no final ele veio com o bálsamo, com o óleo. Se vocês creem, aí tudo muda agora. Aí eu estou condenado, vamos dizer assim, você casou 2, 3 vezes, 4 vezes, está condenado, não tem conserto. Mas agora vem o William Branham, se vocês creem na vindicação daquela coluna, aquela nuvem de cor âmbar, que subia e descia naquele monte, se vocês creem, Deus falou comigo ali, e disse para vocês continuarem como estão. Mas antes, quando você perguntava para qualquer pastor, o pastor dizia assim, ó, você tem que voltar para a primeira mulher para corrigir. Tudo errado. Mas quando você vem e pergunta agora, casamento e divórcio pregado por William Branham, a coisa é diferente. Fique como estão. E ensine a seus filhos a não fazer uma coisa vergonhosa como vocês fizeram. Casar 2, 3, 4 vezes. Mas fique como estão. Aí está o conserto. Tem gente dentro da mensagem que não tem esse conserto. Principalmente os santarrões da mensagem, que tem um casamento perfeitinho. Eu poderia dar um show neles. E não dou. Eu dou a mão para eles. Ah, mas casaram 2, 3, 4, 5 vezes. Não importa. Brana poderia dar um show. Mas deu a mão. Deu a mão para eles. Deus disse para vocês ficarem como estão. Não é que nós estamos aqui aliados aos amigados. Não. A palavra final de casamento e divórcio pregada por William Marion Branham foi esta. A palavra final. Fique como estão. E ensina seus filhos a não fazer como vocês fizeram. Esta coisa vergonhosa. Por que não pode ficar como estão? Hoje nós temos que aplicar isso dentro da própria mensagem. Dentro da própria mensagem, você vai aplicar isso. Eu sei, encontrando parágrafos, eu creio nesse povo que estuda a mensagem. Como é bom, eu vou falar uma coisa um pouquinho forte aqui agora, porque eu não encontrei. Então, mas se você encontrou parágrafo, passe para mim. Onde o irmão Branham pegou e tirou ministros que tinham casado 2 vezes, por algum distúrbio na vida. Você encontra o parágrafo que o irmão Branham diz, não pregue mais. Que o irmão Branham disse para eles, não pregue mais. Não faça mais isso. Pare. Eu acharia bom as pessoas mandarem para mim esses parágrafos. Vocês estão estudando, isso é bom. Manda parágrafos. Eu não quero conversa sua. Não quero interpretação sua. Quero parágrafo. Quando eu digo para você que os trovões foram revelados, não é conversa do Osmar, é parágrafos. Quando eu te digo que tem um novo nome, foi parágrafos. Irmão Branham disse. HM faz parte do nome de Deus. Eu tenho certeza disso. Abraão restaurado 45 e outras mensagens. Agora, você poderia, talvez alguns pastores que estão incluídos neste rol de ter casado pela 2ª vez, porque sua esposa o traiu, sua esposa fez a coisa errada, deixou o lar, abandonou o lar. E ele continuou com o ministério e precisou casar outra vez. Se você tem uma mensagem de William Branham que diz, o ministro não deve mais pregar, se isso acontecer na vida dele. Só que eu quero parágrafo. Eu vou ler para vocês aqui. Eu quero. Não estou dizendo para vocês que não tem. Estou dizendo que eu não encontrei. Mas se você encontrar, passa para mim, me ajuda. Eu vou ter um monte de gente de hoje para frente estudando a mensagem. Principalmente inimigo meu. Eu vou mostrar para ele.
Vou mostrar para ele. Ele fica apoiando fulano de tal, o Beltrano, porque tem ministério. Quem tem ministério tem. Quem tem já nasce. Já mostrou ministério. Você não vai falar mal de um pastor, porque alguém trouxe mal daquele pastor para você. Você será um abutre. Não fale mal. Faça como eu aguardo tempo, eu tenho paciência, eu aguardo tempo. Alguém diz, ele parece um bobo. Sim, eu aguardo tempo. A hora que a coisa cumprir, agora sim, agora eu estou com tudo na mão. Mas ficar falando asneira, eu não vou falar não. Ficar contra um ministro, porque outro fala mal dele, não vou ficar não. Nem dentro da mensagem, nem fora da mensagem. Não gosto disso nem entre as denominações. Nós temos que ser gente de Deus. Você tem que ser águia. Entende? Quer saber de alguma coisa? Pergunte a seu pastor. Eu não dou a mão mesmo para irmãos que falam mal de pastor. Vocês têm que saber disso. No meu ministério eu não dou a mão. Eu não apoio. Eu sou contra. O pastor fez isso, casou assim, casou assado. E se fosse você queria que eu desse a mão para você? Agora, peça a mão da palavra, peça ajuda de casamento e divórcio, peça ajuda da mensagem de Deus. Casamento e divórcio, pregado por William Branham. Fique como estão. Como é que estão? Estão pregando. Casaram a segunda vez e estão pregando. Não larga disso daí, porque se encontrar na mensagem de William Branham, eu crerei. Depois de casamento e divórcio. Certo? Porque você tem que ter coisa depois de casamento e divórcio. Antes de casamento e divórcio, não. Antes de casamento e divórcio, nem irmão Branham podia falar nada. Ele dizia, fale com o seu pastor. Mas quando ele pregou casamento e divórcio, disse, vocês crê na vindicação daquela nuvem de coramba que subia e descia. Vocês crerão então no que eu vou dizer para vocês. Volte para a vossa casa com a vossa atual esposa e ensina seus filhos a não fazer a coisa vergonhosa como vocês fizeram. Fique com o seu pastor. Eu não fico com nenhum membro fuxiqueiro. Eu fico com o pastor, eu fico vendo seus passos, vou ver suas pegadas. Pastor, eu fui contra irmãos e a favor seu. Mas agora eu estou vendo que você é o errado. Quando eu ver isso, esses olhos verem, para poder falar, e aí vou direto na pessoa. As pessoas têm hora que elas sentem muito porque dizem, você fala direto. Pelo menos o que eu tenho aqui na Bíblia, Paulo diz que é para você fazer assim, para que cause respeito aos outros. Na verdade, ele diz, fale ao ancião como ancião, ao jovem também como jovem. Você tem que saber como tratar. Logo a Bíblia diz, e ao ímpio você fala do avesso. Tem hora que são pessoas dentro da igreja que são praticantes de impiedade. Não tem piedade de ninguém. Não tem piedade do irmão, de uma irmã. Agora, depois que você constata que o fulano fez isso de errado, ou o irmão fez isso de errado, chama aquele irmão. Eu constato, o fulano, ele pecou. Esse fulano aqui, ele mentiu. Ele mente mesmo. Esse aqui adulterou. Eu tenho aqui provas. Então, vem cá, irmão. Você fez isso. O fulano aqui viu você fazer isso. O fulano aqui ouviu você falar, você mentir. Você fez isso. Você quer se arrepender. É isso que nós temos que consertar. Não é ficar carregando carniça dos outros, não. Pai Celestial, ajuda-nos mais. Nós queremos mais de Ti. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Queremos a nossa vida limpa diante do Senhor. Nós queremos mais da Sua palavra, desta revelação. Queremos ajudar o Seu povo, ajudar seus filhos,
onde eles estiverem, Senhor, que eles não sejam contra a palavra, que eles sejam a favor da palavra, e ainda que eles sejam contra mim, contra as minhas pregações, que eles sejam a favor da palavra, e o Senhor os exortará, o Senhor mostrará a sua mão sobre eles. Dê a tua bênção a pastores, a membros, a cada um de nós, carecemos de ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Soldado de Cristo está na frente da batalha. Ele sabe que o inimigo é forte, mas ele não teme a morte. E na hora que a batalha é travada, ele tem em quem confiar. Ele canta um hino lá do Calvário e continua firme a lutar. Você, meu irmão, que é um soldado de Cristo, não fuja desta batalha. Se por Cristo tu sabes, és mais do que um vencedor. Vai orando e vigiando, em Jesus Cristo está a tua fé. Vai em frente, soldado valente, o inimigo estará aos teus pés. O soldado de Cristo tem toda a armadura de Deus. Seus pés estão calçados do evangelho da paz e do amor. O escudo da fé e o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus em seu coração. E você, meu irmão, que é um soldado de Cristo, não fuja desta batalha. Se por Cristo tu sabes que és mais do que um vencedor, vai orando e vigiando, em Jesus Cristo está tua fé. Vai em frente, soldado valente, que o inimigo estará aos teus pés. E você, meu irmão, que é um soldado de Cristo, não fuja desta batalha. Se por Cristo tu sabes que és mais do que um vencedor, vai orando e vigiando, que em Jesus Cristo está a tua fé. Vai em frente, soldado valente, que o inimigo já está aos teus pés. Vai orando e vigiando, em Jesus Cristo está a tua fé. Vai em frente, soldado valente, que o inimigo já está aos teus pés.